Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é 16 de julho de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como fazemos sempre, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos da noite de hoje. Então, meus irmãos, agradecidos por este abraço afetuoso da espiritualidade amiga da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Já estavam nos aguardando há muito tempo, muito antes de nós chegarmos, né? E agora estão junto a nós. Com certeza, sintamos o abraço amigo de todos esses irmãos que atuam nessa egrégora luminosa da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Bem, meus irmãos, eu hoje não tenho, assim, informações assim tradicionais que eu sempre dou, né? Porque senão eu vou repetir muito, não quero atrasar o nosso irmão Gilberto. Ele tem hoje um capítulo riquíssimo para trabalhar conosco, que é da equipagem mediúnica, da obra nos domínios da mediunidade, e aqueles que já leram esse capítulo vão aproveitar muito mais ainda, porque a prévia leitura é muito importante para nós podermos apreender melhor aquilo que aquele que está aqui trabalhando o assunto vai nos trazer. Mas, como sempre, nós vamos fazer a leitura de uma página que nos ajuda a manter a nossa psicosfera harmonizada. Quem gostaria de fazer a leitura? Por favor, então. Tudo bem, João? Está aqui. Luciana, são duas, tá? Qual é o livro? Está aqui atrás. Livro do Evangelho, Deus não confia no Espírito. Fotografia de Carlos Batelli. Do livro Mediunidade e Evangelho, psicografia de Carlos Batelli, escrita por Odilon Fernandes. Manifestações inconvenientes. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a retirar-se? Sim, não o escutando mais. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com suas torpezas? Os espíritos inferiores se prendem àqueles que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós. Capítulo 25, segunda parte, item 282. Por manifestações inconvenientes, referimos-nos àquelas manifestações que ocorrem em locais e momentos inadequados. Os espíritos esclarecidos sabem aguardar o instante e o local apropriados para se manifestarem, respeitando a intimidade dos lares e a disciplina existente nos centros espíritas. Os espíritos ignorantes, não raro propositadamente, manifestam-se a qualquer hora e em qualquer lugar, valendo da invigilância dos médiuns de que se utilizam. Consideramos inconvenientes as manifestações que acontecem durante a transmissão de passes nas reuniões de caráter público nos templos espíritas, durante a realização de cultos do Evangelho no lar, nos ambientes de trabalho profissional, nas ruas, nos encontros de jovens, nas aulas de evangelização infantil, nas visitas aos doentes nos hospitais, etc. Quando ocorrer uma manifestação mediúnica imprevista ou inconveniente,
É de bom alvitre que um doutrinador presente, agindo com a presteza e com a discrição possíveis, convide o espírito para se retirar, esperando o momento aconselhável para expressar-se como necessita. Os médiuns, já com algum conhecimento da doutrina, sabem que não devem permitir a passividade quando o ambiente não seja propício. Se o fazem, carecem ser alertados para que o fato não se repita. Médium que quer incorporar a todo instante, psicografar a toda hora, que vê e ouve os espíritos a cada minuto, está sob evidente desequilíbrio e manda à caridade que ele seja alertado a respeito. Pode ser, inclusive, que haja necessidade de uma pausa momentânea em suas atividades mediúnicas, sanando o seu psiquismo, a fim de que depois ele as retome com mais discernimento e controle sobre as próprias emoções. Infelizmente, a verdade é dura, mas carece de ser dita. Os médiuns acham que a partir do momento em que recebem a primeira comunicação, já estão desenvolvidos. E como alguém que passasse a se considerar homem por ter alcançado a maioridade, acho que aqui seria né? É como alguém que passasse a se considerar homem por ter alcançado a maioridade. Crendo-se assim desenvolvidos, eles próprios se dispensam de qualquer estudo do espiritismo, acreditando que já chegaram onde muitos ainda estão se esforçando para chegar, e que, em geral, os médiuns, crendo que serão instruídos pelos espíritos, não gostam de estudar. Mas é também por isto que muitas mediunidades não avançam além do primeiro passo dado. Os espíritos não têm o direito de ser inconvenientes em suas manifestações. Quando o são, parcela dessa inconveniência deve ser tributada à invigilância e à indisciplina dos médiuns. Boa noite. Uma página bem clara, né, meus irmãos? Orientação segura, né, com relação ao exercício da mediunidade. E sempre nós vamos melhorar na razão direta do estudo e do amadurecimento com relação ao exercício da mediunidade. Então agora, meus irmãos, vamos prestar a máxima atenção, participar com o nosso irmão Gilberto, que vai hoje trabalhar o capítulo 3 da obra Nos Domínios da Mediunidade, da equipagem mediúnica. Muito bom capítulo, uma temática muito importante para todos nós. Que ele seja muito inspirado nesta noite. Já fica contigo se alguém perguntar. Não, fica contigo se alguém quiser. Alô, boa noite. Como o Dionísio comentou, né? Traz alguns pontos interessantes, né, para a gente elaborar aqui esse capítulo. E aí, dentro desse conceito que a gente vem trabalhando, eu pensei só aqueles pontos importantes para a gente discutir aqui, né? Então, é importante que vocês leiam o capítulo. Quem não leu, seria interessante ler depois, porque a gente vai só, né, discutir os pontos interessantes, importantes, mas a leitura sempre traz alguma informação mais, né, e ainda mais depois da discussão que a gente tem aqui, de repente dar uma relida pode trazer algumas informações interessantes, né. Só para a gente fazer um histórico, né, o livro traz, né, o André Luiz e Hilário sob a direção do assistente Aulus, e o primeiro capítulo ele fala, né, que Aulus é um espírito que viveu na época de Mesmer, conheceu o magnetismo, né? Mesmer foi a pessoa antes de Kardec, 1700 e pouco, que começou a trabalhar com o magnetismo, depois reencarnou na época de Kardec, 1800 e pouco, conviveu um pouco com os ensinamentos e vem trabalhando
no plano espiritual esse lado, né, da mediunidade, né? E aí, então, André Luiz e Hilário queriam estudar sobre a mediunidade, e o mentor deles, o Clarencio, indica que eles façam esse estudo com aulos, né? Então, o que a gente está vendo no livro é exatamente André Luiz e Hilário fazendo um percurso em casas espíritas, porque o interesse deles também é a mediunidade nos encarnados, né? Porque até o Aulus diz, no mundo espiritual é mais fácil e mais tranquilo, no encarnado tem mais dificuldade. E eles vão e acompanham situações práticas, né? Os estudos são feitos em diversos grupos de atividades mediúnicas, tendo por base esse primeiro grupo que a gente vai ver aí, né? E nesse momento eles devem apresentar algum equipamento mais, mas eles apresentam o psicoscópio, que é um equipamento capaz de medir as emanações vibratórias dos médiuns, revelando suas capacidades. Na apresentação do capítulo 2 que o Dionísio fez, eles já utilizam esse psicoscópio para medir o grupo como um todo. Eles vão depois fazer medidas específicas dos médiuns, né? Então esse é o ponto em que a gente está aí, né? E aí, nesse capítulo, André Luiz e Hilário iniciam a análise das capacidades dos médiuns, que eles identificam como a equipagem mediúnica da casa. Então, a equipagem mediúnica são os médiuns propriamente dito, não é um equipamento, né? Ou seja, os médiuns como instrumento da mediunidade, né? A Jace me indicou aqui, porque ele cita em algum momento que o psicoscópio tem também um óculos. E a gente tem uma imagem aqui de um dos espíritos com um óculos examinando os médiuns no seu trabalho aqui, né? E eles identificam como a equipagem mediúnica da casa estudada, após a leitura geral que foi feita do ambiente, né, eles mediram um ambiente harmônico, os médiuns estavam integrados como um todo, agora eles vão analisar cada um individualmente, né? Eles então iniciam uma análise através da observação pessoal, e a gente vai ver um resumo dessa análise que eles fizeram, né? De cada médium, para no final desse capítulo aqui usar o psicoscópio via um óculos em um dos médiuns. E vamos avaliar que pontos eles estão estudando nos médiuns para entender quais as características mais importantes que devemos desenvolver em nós. Ou seja, eles fazem uma análise do médium, né? E eles dizem que, em função dessa análise, eles podem, inclusive, estimar que tipo de serviços aquele grupo pode prestar e como o trabalho vai se desenvolver, né? E a gente precisa entender, então, nós que estamos buscando também o nosso desenvolvimento mediúnico, que pontos são esses que são considerados importantes para que a gente possa trabalhar, né, nesse sentido, né? Então, no momento em que isso acontece, eles estão aproveitando os minutos antes do início da sessão daquele grupo, né, da sessão formal, eles estão reunidos, se preparando para a atividade do dia, e aí é quando eles estão fazendo essa avaliação, né? No plano espiritual. Os médiuns, então, estão se preparando para as atividades do dia, como muitas vezes a gente faz aqui, né? Antes de começar, né? E aí a gente começa, então, eu pensei só os pontos importantes, né? Raul Silva, que é o dirigente do grupo, né? E na análise que eles fazem, ainda assim o psicoscópio, fazendo uma análise através da observação e do conhecimento das pessoas, eles dizem, né? Sincera devoção e fraternidade, que Raul Silva apresenta, né? Correto desempenho dos deveres, ardoroso na fé, tem amor na execução da tarefa e é fiel instrumento dos benfeitores da casa. Então você vê que ele faz uma análise do comportamento do dirigente, né? E o dirigente, de alguma forma, se comunica com o mundo espiritual, porque ele diz, né? Fiel instrumento dos benfeitores da casa,
Mas ele não comenta nesse momento ainda sobre nenhum aspecto mediúnico, né? Ele está abordando caracteres de caráter e de comportamento importantes, né, que nós devemos ter para trabalharmos com um trabalho mediúnico, né? O que dá a entender aqui é que Raul Silva é um médium possivelmente instintivo, né? Talvez não seja ostensivo, mas ele aparentemente tem uma intuição muito grande e ele consegue, então, através dessa intuição, né, captar o desejo dos benfeitores, né? Agora, como qualquer mediunidade, né, que a gente recebe as mensagens, a mediunidade em si não vai levar a lugar nenhum se a gente não souber interpretar corretamente o que a gente recebe, né? A mensagem em si, o conteúdo, né? Então, quando o André Luiz diz aqui que Raul Silva é um fiel instrumento dos benfeitores da casa, significa que ele não só tem a capacidade de intuitivamente entender o que os espíritos estão buscando, né, os mentores da casa, mas ele consegue interpretar aquilo de forma correta, né? E como é que a gente consegue fazer isso, né? Primeiro, são os pontos que ele põe antes, né? Tem uma devoção sincera, né? Correto no desempenho dos seus deveres, ardoroso na fé, isso é importante, né? Segunda-feira eu comentava sobre isso na palestra. A gente tem que acreditar na espiritualidade, né? Nas mensagens, até porque o Espiritismo traz a prova prática do que é dito, né? Então a gente tem que realmente crer, né? Então ele tem uma fé ardorosa, ou seja, ele acredita, né? E ama a tarefa que faz, ama o trabalho do bem que se executa na casa, né? E possivelmente, não está dito aqui, conhecimento da doutrina espírita, né? Então, esse conhecimento, esse posicionamento, permite que se interprete o que os mentores querem corretamente, né? Alinhado com a doutrina, que é o que os mentores buscam, né? Então, são os fatores importantes que a gente tem que trazer por trás para poder, não só intuitivamente receber a comunicação, mas também interpretá-la e executá-la, né? Isso é importantíssimo, né? Aqui na casa, por exemplo, eu comecei, o presidente era o Dr. Valente, né? Depois trabalhei muito tempo com a Gesilda em algumas atividades aí, Gesilda como dirigente, né? Hoje em dia, Dionísio, que está assumindo, a Gesilda auxiliando. O que acontece? Todos esses eram pessoas de fé sólida, né? De conhecimento da doutrina muito amplo, né? De amor ao que fazem, né? Então isso é importantíssimo, né? São fatores que nos levam a esse ponto, né? E aí, para a gente entender como isso é importante, né? A gente fez uma reunião com os médiuns de psicografia na sexta-feira que passou, e o Dionísio anotou alguns pontos que lhe foram passados pelos mentores da casa, e os mentores disseram a ele: o estímulo aos irmãos para os trabalhos é tarefa inadiável para o enfrentamento dos desafios na sociedade atual. O momento que a gente vive exige muito de nós, né, para trabalhar em prol da sociedade que está necessitada, né? E os mentores disseram: elos muito fortes vos ligam àqueles que vos precederam nesta casa e que desejam auxiliá-los nos inúmeros trabalhos em curso. Ou seja, eles têm consciência que a gente já desenvolve um grande número de trabalhos, e para aqueles que ainda precisam ser feitos. Ou seja, se possível, a casa precisa fazer ainda mais atividades para o bem, né, para atender a sociedade, porque a sociedade está necessitada deles, né? Isso é uma verdade, porque
eu estava comentando isso com o Dionísio, nós que estamos aqui há mais tempo na casa, diversos trabalhadores que hoje estão no plano espiritual, a gente teve condição, né, oportunidade de trabalhar com eles ainda quando eles ainda estavam encarnados, né? Então a gente tem uma ligação, né? E isso mostra que nós não estamos sozinhos, né? Eles estão o tempo todo nos auxiliando nesses trabalhos que a gente faz, nos intuindo, né? E nos proporcionando possibilidades. O que a gente precisa é ter o conhecimento, né? O estudo necessário para a gente poder interpretar corretamente, né? As intuições que a gente recebe, né? E só mais um ponto interessante que me ocorreu quando eu estava fazendo esse estudo, é que muitos de nós, eu por muito tempo frequentei lá embaixo o desenvolvimento, né? Muitas pessoas nos dizem, mas eu tenho dúvida se o que eu recebi era meu ou se foi realmente um espírito que passou, né? Ainda mais quando é intuição, né? E quando é psicografia, para mim, a dúvida deveria ser mínima, né? Mas intuição é uma coisa um pouco mais difícil, né? Como é que a gente faz isso, né? Para entender e conseguir separar. É o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, né? Eu preciso saber quais são os meus sentimentos normais no meu dia a dia, quais são meus pensamentos, né? E como eu normalmente ajo, né? Quais são as minhas ações normais, né? Se eu me conhecer bem, certos pensamentos, certas ideias, isso acontece muito comigo. Tem ideias que eu falo, opa, eu fui intuído, essa ideia não é minha, né? E a gente tem que deixar o orgulho de lado, né? Fala assim, tive uma ideia muito boa, fui eu que pensei. Não, foi alguém que te ajudou e trouxe a ideia. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós estamos sendo auxiliados realmente, né? Se a gente fizer esse trabalho do autoconhecimento, né, a gente vai conseguir sim separar o que é meu, o que é dos espíritos. E aí, nos dois sentidos, né? Tanto bom quanto ruim, né? Porque eu também tenho hora que eu faço, opa, esse pensamento não é o que eu teria e não é o que eu deveria estar ouvindo, né? Porque a gente também recebe interações com o plano espiritual inferior, né? Então a gente tem que nos conhecer muito bem, né? Ter ideia clara de como a gente age, como a gente pensa, né? Porque a gente vai perceber claramente que aquele pensamento não é nosso, né? Isso fica muito fácil de perceber, desde que a gente observe como é que a gente age e pensa no dia a dia, né? E naqueles momentos, quando eu sento para trabalhar numa palestra, tem hora que assim, pum, vem aquela ideia, eu falei, opa, estão me ajudando aqui, vamos botá-la em prática, né? Vamos trabalhá-la, né? Bom, isso é o Raul Silva, né? A Eugênia, que é uma médium, eles dizem, docilidade na prática mediúnica. Então ela aceita bem, né, a comunicação com diferentes espíritos, né? Porque isso acontece também, tem médiuns que certos espíritos ficam mais difíceis de acoplar. Ela tem um bom órgão de transmissão na ajuda aos desencarnados, tem uma intuição clara, então ela consegue separar bem, como a gente vê dizendo, né, o que é intuição do que é o pensamento dela. Tem distinção moral, né, que isso é importantíssimo. A gente, né, junto do trabalho mediúnico, nós temos que desenvolver o nosso desenvolvimento científico, né, religioso e moral, né, através de atos, mudar os nossos comportamentos, os nossos vícios do passado que a gente traz, pensamentos errados que a gente ainda tem, né, indo direcionando na direção, né, que os espíritos nos indicam, né? E ela permanece consciente durante o trabalho mediúnico. Então, veja bem que André Luiz está colocando isso como um ponto positivo, né? Isso é importantíssimo realmente, né? Na mesa de trabalho a gente vê isso. O espírito, por mais que dê facilidade, né, como ele é dócil, né, na prática mediúnica, é um bom órgão de transmissão, ou seja, ela dá liberdade do espírito se expressar através dela, né? Isso, inclusive, para o dialogador, quando é um trabalho de caridade, né,
é muito importante porque facilita identificar o real problema daquele espírito e aí tentar ajudá-lo, né? E ela tem uma intuição clara, né? Então, enquanto o dialogador está tentando trabalhar com o espírito, ela consegue também ouvir o que os mentores têm a dizer, né? Então, ela é uma médium que complementa de várias formas o trabalho, né? Porque ela está recebendo o pensamento do espírito, repassando, o dialogador está trabalhando com aquele espírito, mas ela consegue intuitivamente receber informações do plano espiritual também para executar esse trabalho, né? Então, complementa e mantém o espírito com liberdade de falar, mas não total liberdade de agir, porque a gente não pode deixar o espírito fazer o que ele quer, né? Então, o controle durante o trabalho mediúnico. Anélio Araújo é um médium de clarividência e clareaudiência e de psicografia. Então, aqui ele já começou a apresentar as características mediúnicas desse médium. Ele possivelmente tem algo que inatas essas características, né? Então, ele já apresenta aqui. E ele falou assim, progresso gradativo, né? Ele tem ainda que desenvolver outras características, né? E a gente vai ver adiante o que ele fala sobre isso também. E Antônio Castro, médium, é bem intencionado, faz desdobramento, né? Ele se afasta do corpo e facilita que mediunicamente os espíritos se comunicam com menor interferência, porque ele se distanciando um pouco do corpo, ele dá a oportunidade do espírito se manifestar de forma que o pensamento dele interfira menos no que o espírito está colocando, né? Mas, por outro lado, os espíritos dizem, ele precisa estudar mais e precisa de mais experiência, né? E a experiência é o que a gente faz, como? Trabalhando a mediunidade, né? No desenvolvimento, na psicografia, é o que a gente está falando. A gente tem que exercitar, né, a mediunidade para ganhar experiência, né? O André Luiz fala, a Paulus que está explicando aí, né, que esse tipo de médium é o que dá mais trabalho para a espiritualidade. Isso. Que se deixa dominar, né? Eu trouxe e fala que lá a primeira ajuda muito mais, ela beneficia o protetor, né? Exatamente, beneficia o protetor, eu diria, beneficia o dialogador também, né? Que tá, o encarnado que está dialogando com aquele espírito também, né? Porque ao apresentar mais claramente o que o espírito precisa e o que ele quer dizer, nós dialogadores temos maior facilidade de reagir ao que ele precisa, né? E às vezes, por um lado. Às vezes a gente fica pensando que deixar o espírito, ser passivo que é o legal, que é o certo, que a gente quando isso está claro, você fala, agora eu me acho um médium que já estou bem desenvolvido, e na verdade não, né? Ainda está indisciplinado, né? Só aquele que consegue controlar, né? São dois pontos, né? Sentimentos e ideias tem que passar o mais possível do espírito. Ou seja, o médium deveria interferir o mínimo. Sempre existe alguma interferência, né? A gente estudou isso antes, né, nos outros livros, mas agora, com o comportamento, tem médium tem espírito que quer socar a mesa, quer levantar, esse tipo de coisa é onde o médium nunca pode dar facilidade para que ele faça isso, né? Ele tem que conseguir passar o pensamento e o sentimento, se ele está sofrendo, esse tipo de coisa, mas nunca levantar, socar a mesa, e até às vezes a forma como ele se expressa tem que ser controlada, né? Palavreada, esse tipo de coisa, né? Então, assim, é uma liberdade vigiada, né? Tem que ser, né? E os espíritos estão dizendo isso, realmente tem que ser, porque senão eles vão ter que vigiar se o médium não vigiar, os mentores vão ter que interferir de alguma forma para vigiar, para garantir que o trabalho ocorra da melhor forma, né? E aí, exatamente,
eu trouxe do livro o pedaço que fala isso, sobre Antônio de Castro, e ele diz: nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta, sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Quando ele diz que é sonâmbulo, né, é porque ele se afasta do corpo, né, e deixa que o espírito utilize o corpo dele para essa manifestação. Isso, por um lado, é bom, né, porque ele interfere o mínimo no que o espírito vai falar, no que o espírito quer expressar, né? Mas o espírito não pode levantar e sair andando, por exemplo, né, que um sonâmbulo às vezes faz, né? Então ele diz: desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. E quando ele diz que ele se desdobra, significa o seguinte: em algumas vezes ele trabalha com os mentores em espírito. Ele está, o corpo dele sentado aqui, ele se desdobra e ele, em espírito, está trabalhando com os mentores. Isso é interessante para o plano espiritual, né? Só que ele diz: por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Ou seja, ele pode desenvolver essas características, né? A experiência, a prática, e ele vai ser... porque ele tem várias capacidades, né? E com essas capacidades ele pode ajudar muito o plano espiritual, né? Inclusive desdobrado, participar dos trabalhos no plano espiritual, né? Então, é preciso desenvolver. E é preciso estudo. Ele chega no plano espiritual, possivelmente, e age como criança, porque para ele tudo é novidade, né? Porque ele não estudou, ele não aprendeu, né? O microfone ali, ó. Ele não aprendeu como é que as coisas ocorrem do outro lado. Então, para ele se torna curioso, né? Como uma criança curiosa. Quando nós estávamos fazendo esse livro lá no Leon Denis, um dos dinamizadores era o altivo, né? E o altivo, assim, tem muita prática mediúnica, então... Sim. Valia a pena a gente prestar bem atenção. E uma das coisas que ele falou sobre o sonambulismo, né? Esse médium é sonambúlico. O médium sonambúlico, ele além de ter que estudar, ele tem que se disciplinar, tem que ter uma vida assim, o mais regrada possível, né? E para que ele possa servir, digamos, de veículo a espíritos cada vez melhores. Porque o que acontece? Esse médium aí, ele dá, inclusive, uma preocupação para esses que estão, digamos, ditando essa lição, né? Porque ele é como uma criança, ele não liga, ele não tem responsabilidade. Sim. Inclusive, tem um livro que falei, se eu não me lembro se é do André Luiz, mas o altivo diz o seguinte, que esses médiuns, se eles não tiverem disciplina, eles são de tal maneira perigosos para o trabalho que, inclusive, eles podem se encantar com o que está no plano espiritual e não querer voltar. Já teve, inclusive, médium que chegou a desencarnar. Mas é falta de conhecimento, né? Entendeu? Ou seja, porque quando eles são... mais e entender melhor como as coisas funcionam no plano espiritual, menos ele se encanta, porque, né? Porque ele... a mediunidade sonambúlica não é fácil. Não é fácil para quem tem, nem é fácil para a gente entender como é que se processa. A gente sabe que é a alma do próprio médium, que se desliga e que vai fazer aquela viagem, mas no caminho ele pode encontrar outro espírito, chama-se mediunismo sonambúlico, né? Sim. Mas é justamente nesses casos onde há o maior perigo, né? Porque quem estiver dirigindo uma sessão que tem um médium sonambúlico, tem também que ter o maior cuidado por conta disso. Dos dois lados, né? Dos dois planos da vida. E aí, por último, eles analisam a equipagem mediúnica da Celina, né?
que é uma médium de mais idade. E eles colocam, né? Devotada, venceu grandes batalhas morais em sua vida. Teve problemas familiares, viuvez, assédio material e espiritual, né? Foi vítima de obsessores do esposo. O esposo faleceu, mas ele trazia alguns obsessores que ficaram na casa. Desenvolveu capacidades mediúnicas como clarividência, clareaudiência, incorporação sonambúlica, aperfeiçoadas nas chamas dos sofrimentos morais. Então, ela não tinha desenvolvido essas qualidades, mas, apesar dos problemas, ela conseguiu também desenvolver as capacidades mediúnicas, né? Desdobramento da personalidade, que faz parte, né, do sonambulismo, né? Fraternidade, humildade e estudos. Ou seja, não tem como escapar, né? A gente tem que praticar e tem que estudar, né? Estudar a doutrina e trabalhar na nossa melhoria moral, né? Porque a gente traz os nossos vícios do passado, os nossos erros, e a gente tem que trabalhar para corrigi-los, né? E aí ela traz todas essas características, né? E aí também é uma médium boa, né? Porque ela venceu essas dificuldades morais no início da vida dela, e isso permite que ela, como médium, consiga contato com espíritos de mais alta ordem, né? Então, é uma médium importante, né? E só para a gente, o que a Edna estava falando, né? A incorporação sonambúlica, no contexto espírita, refere-se à mediunidade em que o médium, em estado de sonambulismo, incorpora um espírito comunicante. Esse estado é caracterizado pela independência da alma do médium, ele se afasta um pouco do corpo, né? Permitindo maior desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas. O médium, durante a incorporação sonambúlica, pode não ter consciência do que está sendo dito ou feito com o espírito comunicante utilizando o seu aparelho fonador. Só que isso é o que a gente não quer, né? Mesmo você estando afastado, você tem que acompanhar o que o espírito comunicante está fazendo enquanto usa o seu organismo, né? Então tinham 2 médiuns com capacidades sonambúlicas nessa casa, que, como o mundo espiritual diz, permitem trabalhos interessantes para eles, mas que exigem um controle muito grande, né, do próprio médium e da equipe que trabalha com eles, né? E aí, dessa forma, né, essa análise, que eu recomendo que vocês depois leiam o texto completo do livro, né? Pelas análises feitas até agora, nós vemos que, além das capacidades mediúnicas em si, né, como psicografia, clarividência, clareaudiência, desdobramento, eles citam vários outros pontos que eles estão analisando. E se André Luiz, né, analisa lá, a equipe espiritual da casa está analisando em nós, né? Então, distinção moral, né? A gente tem que trabalhar no nosso aperfeiçoamento moral. Fé, humildade, devoção ao trabalho no bem, né? A gente tem que querer realmente participar desse trabalho, se dedicar. Docilidade no trato com os espíritos, estudo, experiência, a gente tem que praticar a mediunidade, consciência e controle quando em comunicação mediúnica com os espíritos, né? E isso é difícil ser médium, não é fácil, é uma lista de tarefas grandes, mas todos nós também não médiuns, algumas dessas coisas nós temos que fazer, né? Ou seja, o nosso desenvolvimento moral, o estudo, todos nós estamos aqui para nos melhorarmos, né? Para evoluir, né? E a evolução passa pela fé, pelo trabalho, pelo estudo, não tem jeito, né? Aulus responde... peraí, eu pulei aqui, né? Hilário indaga, então, ao assistente: se utilizarmos o psicoscópio, teríamos uma ficha de Dona Celina devidamente caracterizada com esta análise? Então, eles fizeram, como eu dizia, uma análise observacional do comportamento, do conhecimento dos médios. E aí o Hilário assim: e se eu usar o aparelho agora, vai aparecer isso? E Aulus responde afirmativamente e explica: iria registrar as emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo,
E Aulus explica que, assim como a ciência atual consegue medir os elementos químicos que formam a matéria através das emissões de ondas, o mesmo pode ser feito na matéria rarefeita do mundo espiritual, no que se refere às emanações de radiação dos espíritos e dos nossos corpos. Então, o psicoscópio mede as emanações que o nosso corpo emite e que nós emitimos como espíritos que somos, né? A nossa ciência poderá, no futuro, medir o nosso otimismo, confiança, tristeza, desespero, definindo a intensidade. Então, quão triste eu sou, quão bom eu sou, eles podem medir isso, né? E aí, assim, como é que funciona esse processo, né? Ele compara com a medição que a gente faz de espectrografia, né? Espectrometria. E aí, a espectrografia, ou mais corretamente, espectrometria, é uma técnica analítica que mede a interação entre a matéria e a radiação eletromagnética para identificar e quantificar elementos químicos em uma amostra. Em essência, ela analisa a luz emitida ou absorvida por átomos ou moléculas para determinar sua composição. Esse processo é utilizado tanto para realizar medidas em materiais no planeta, assim como para analisar a composição química de outros planetas, né? A gente vê notícias, né? Encontrar um planeta fora do sistema solar, numa outra estrela, e esse planeta tem água, tem isso, tem aquilo. Como é que eles fazem isso? Através desse processo, né? E eu trouxe aqui só para a gente entender um pouco como é que funciona isso, né? Aqui ele tem uma fonte de luz, uma estrela, por exemplo, tá? Um prisma aqui que abre o espectro, ou seja, a luz branca é o somatório de todas as cores, né? Se você abrir essa luz branca, tem um espectro de cores, que é o que a gente está vendo aqui, diferentes frequências, né? Quando essa luz atravessa um certo corpo, aqui uma nuvem, ela vai chegar faltando algumas frequências aqui, tá vendo? Um pretinho aqui. Essas frequências foram absorvidas pelas partículas que estão na nuvem. Por essas raias, parece um DNA, né? Por essas raias que desaparecem, eu consigo dizer que elementos absorveram aquelas energias, aquelas frequências. Então eu sei que aquela nuvem, por exemplo, tem, vamos supor, hidrogênio, oxigênio, gás carbônico e coisas assim, né? Você consegue dizer o que tem através dessa análise, né? Da mesma forma, ela absorve na hora que a luz passa. Depois ela emite radiações nessas frequências. Se eu medir a emissão depois, eu vou receber só onde estava pretinho aqui, eu vou receber aquelas frequências. E vou receber não só uma emissão numa frequência, mas com mais energia, com menos energia, mais claro ou mais escuro, né? Mais forte ou mais fraco. E aí eu tenho a intensidade. Então eu posso dizer, tem tanto de oxigênio, tem tanto de gás carbônico, pela intensidade da radiação que eu recebo. Eu consigo dizer que materiais e em que quantidade. É o que eles estão fazendo com o psicoscópio em termos dos nossos sentimentos, né? Só que tem uma diferença, né? É só um exemplo aqui, rapidinho. A própria luz que vem de uma estrela, do Sol, por exemplo, já vem com algumas raias. Por quê? A luz é gerada dentro do Sol, nas explosões que tem no núcleo do Sol. Essa luz, até chegar fora do Sol e chegar até nós, passou pela crosta do Sol, né? Porque foi gerado no núcleo. E essa crosta tem elementos. Então, elementos que já absorveram alguma energia, né, em algumas frequências. E ele diz aqui, ó, essas frequências aqui são características de ferro, essas aqui são de cálcio, de hidrogênio, de magnésio, de hélio, de sódio, de oxigênio. E aí a gente pode, inclusive, estimar a idade do Sol, porque uma estrela nova só praticamente tem hélio e hidrogênio, né? Conforme o processo de fusão nuclear vai ocorrendo no núcleo da estrela, vão formando outros elementos. E aí, em função da quantidade de ferro e de outros elementos, você diz, essa estrela tem tanto tanto tempo de vida, né? Então a gente consegue, inclusive, determinar o tempo de vida de uma estrela, né? E só curiosidade, a frequência, né, e a distância aqui
entre o pico de uma onda e o pico da outra onda é que a gente mede, né, as frequências. Então, por exemplo, o espectro de luz visível, que é o que a gente usa para fazer espectrometria de massa, né, é só essa faixa pequenininha aqui de todo o espectro de energia eletromagnética, né? Então a gente só está analisando esse trechinho aqui, e essa distância, esse tamanho aqui, 400 nanômetros, é essa diferença aqui, né, distância entre um pico e outro. E isso é o contrário da frequência. Quanto menor a distância, maior a frequência da onda. Tá? O que os espíritos nos dizem é que o psicoscópio funciona no espectro de raios gama, né? Que agora só, de algum tempo atrás, é que a gente consegue gerar equipamentos que medem raio gama, porque raio gama é uma frequência muito alta, difícil dos equipamentos medirem e sentirem, né? Então, a gente está chegando na capacidade de fazer medições de raios gama, possivelmente no futuro próximo a gente pode ter um psicoscópio, né? E nas estrelas, já no espaço, hoje em dia a gente não mede só mais a luz visível, né? A gente mede infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama. Esses satélites que eles estão lançando para medir os corpos no espaço já começam a medir quase que o espectro todo, né? Então a gente está caminhando para gerar um psicoscópio e conseguir medir isso não de um planeta, de uma estrela, mas medir de nós mesmos, né? Bom, e aí então eles dizem, né, voltando ao livro, né, os princípios mentais são mensuráveis e merecerão, no porvir, excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios, os fótons, né, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Então, de acordo com o que a gente pensa, e de acordo com as frequências que a gente emite e de acordo com a intensidade dessas frequências, eles sabem quais são as nossas necessidades e o que a gente está pensando, né? E aí o Aulus diz, né? Em todos os processos mediúnicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. No capítulo anterior, o Dionísio tinha até comentado isso. Ele falou assim, todo o processo da mediunidade está na mente, né? Na mente do espírito. Agora, como é que a mente do espírito se expressa através do cérebro corporal, né? E ele diz, centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, então aqui entra o óculos, né? Ele coloca o óculos e diz, André Luiz, né? O cérebro de nossa amiga, a Celina, pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores, né, amplificadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Então, assim como a gente observa o céu, as estrelas, né, e os planetas, olhando o nosso cérebro, tem uma série de partes do cérebro emitindo ondas eletromagnéticas, né, que a gente não enxerga como luz, porque a luz a gente só enxerga aquela frequenciazinha pequenininha, mas que os espíritos certamente percebem, ou esses aparelhos veem como luz, né, como emissão eletromagnética luminosa. E eles conseguem ver que partes do cérebro e que frequências estão sendo emitidas. E o Aulus diz, não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade. Então, a mente é um grupo de sensações, né, percepções e sensibilidades que a gente vem trazendo aí ao longo do nosso desenvolvimento, na condição de espíritos libertos em que nos encontramos.
mas especificam-se no equipamento da matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. Então, aquelas sensações e conhecimentos que a gente tem talvez mais livremente na mente espiritual, para se expressar através do corpo humano, né, precisa usar partes do cérebro, cada um dedicado a uma coisa, né? Então, Aulus fala, é assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos, os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantas outras quantas sejam as aquisições de experiência entesouradas pelo ser que conquista a própria individualidade, passo a passo, e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Então, nossa mente espiritual se adapta aos diferentes núcleos do nosso cérebro, né? Para ver, para ouvir, para pensar, para imaginar, para sonhar e tudo mais, né? E aí você consegue, conforme a gente utiliza esses partes desses cérebros, né? Elas aparecem iluminadas. Como a gente já está conseguindo ver através de tomografias computadorizadas e coisas assim, né? Que consegue medir o funcionamento do cérebro e que partes estão sendo utilizadas, né? Então é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, né? E ele diz, não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Ou seja, todo esse tipo de pensamento artístico, cultural e conhecimento e pensamento, sentimento, vão gerar a nossa personalidade, né? E no momento da análise do nosso trabalho, não só mediúnico, até no nosso trabalho no planeta, que tipo de atividade a gente vai desenvolver, essa personalidade é importante para que a gente possa desempenhar certos papéis ou outros papéis, né? Considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais. Então, a análise tem que ser feita observando que centros cerebrais nós estamos utilizando, né? Que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Eu vi um programa na televisão exatamente sobre isso, em que eles testam, existe um médico indiano espiritualista chamado Deepak Chopra, né? E eles fazem uma experiência de botar um equipamento de medição do funcionamento do cérebro do Deepak Chopra, e estão conversando com ele, e ele põe, e eles começam a medir, e eles começam a ver que lóbulos e que partes do cérebro ele está usando, né? E a partir de um certo momento eles pedem ao Deepak Chopra para entrar em meditação, que o Deepak Chopra ele pratica meditação e entrar em estado alfa, como uma pessoa, né, em contato com o mundo espiritual. E conforme ele fecha os olhos e começa a se concentrar e entrando no estado de meditação, partes do cérebro dele que prestam atenção na visão, na fala, vão se apagando e outras partes vão se acendendo e o cérebro dele muda totalmente o funcionamento. É muito interessante, né? E é por aí que os espíritos estão exatamente avaliando e percebendo como é que a gente pensa e o que a gente pensa, em que intensidade a gente pensa. Então, né, a gente não adianta dizer, eu sou espírita, eu quero bem. Mais do que falar, a gente tem que pensar e mostrar, né, na prática, né? Esse é o ponto, né? Então a mente está no meio de tudo, né? Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas,
em lastimáveis processos de obsessão. Então, da mesma forma que, né, a gente pensando positivamente e entrando, né, no nível de frequência em conexão com os espíritos evoluídos, se a gente deixar essa frequência cair, baixar, a gente vai se comunicar com espíritos de mais inferiores, né? Mas interpôs Hilário judicioso diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o da nossa irmã Celina, ou seja, quando eles examinaram o cérebro de Celina, pareceu bastante iluminado, né? Será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evolvidas, menos desenvolvidas, né? Será cabível semelhante retrocesso? E aí Aulus nos diz: não podemos olvidar, considerou o assistente, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Nossa irmã vem atravessando os seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. A gente viu que ela passou por uma série de dificuldades, né? Tanto quanto nós, ainda não possui plena quitação com o passado. Todos nós somos devedores, né? Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os ambientes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. E quantas pessoas a gente não vê, né, depois que chega uma certa idade, que diz: não, eu já fiz muito, agora é minha hora de aproveitar, eu vou parar, né? E é o que ele está dizendo aqui, né? Injustificável, né? De fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto. Não tem hora de parar. A gente vai ter que trabalhar até... E a gente desencarna e continua trabalhando, como a gente vê os espíritos, nossos amigos, como é a mensagem que eu li, né? Quantos espíritos que já foram encarnados, trabalhadores da casa, e agora estão trabalhando como espíritos aqui, o trabalho continua. Não tem essa de vou descansar, né? E aí você entra numa dessa, para, e aí você abre campo para obsessão, para problemas, e a gente tem que estar aqui, porque enquanto a gente está aqui trabalhando, a gente está protegido também pelos espíritos benfazejos, né? Eu vou pular essa parte aqui, que a gente está em cima do tempo já. E aí o Martins Peralva coloca uma passagenzinha do livro de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, que ele diz o seguinte: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. E eu botei aqui um exemplo, né? Ivone do Amaral Pereira, né? Era um médium muito capaz, né? Fez um trabalho importantíssimo, mas era uma alma altamente devedora, como ela própria nos contou, né? Mas se a gente olhar Chico Xavier, que foi
talvez um dos maiores médicos que a gente teve, sofreu bastante, né? Sofreu muito, desde a infância. Por quê? Porque era uma alma devedora, como todos nós, né? Mas ele era devedor e veio como médium para pagar os seus erros do passado, como todos nós temos nossos erros do passado, né? E aí aulos dizem, né? Ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamo-nos na condição de solo terrestre que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa, a fim de produzir, sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades. Estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Ou seja, se a gente desenvolve a nossa mediunidade, desenvolve um trabalho maravilhoso que a gente faz aqui, e num certo momento você diz, parei, cansei, agora eu vou descansar. O que é? Você é terra boa, produtiva, parada. As ervas daninhas vão proliferar, que é uma beleza, porque é solo enriquecido, pronto, e aí a obsessão vai vir, né? O trabalho é constante, não tem como. Boa noite, meus amigos. Vamos reler, porque é importante. Tem muita informação boa nesse capítulo.